Candace Owens posted to her stories saying she spoke to a source that claims Ryan Reynolds is the problem. She said the tip came from someone who allegedly worked on the set and said lately everyone is bashing Blake Lively, but apparently the true villain of the saga is Ryan. Would I work with him again? No. Blake Lively is horrendous. Like, I'm sorry to burst your bubble, she's horrendous. Fala com a gente, Galsonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a queda do Ryan Reynolds. Ele é o verdadeiro vilão, a reviravolta nessa história inteira. Gente, eu acho que a gente tá perdendo muito nosso tempo discutindo quem que é o monstro, quem que é o mocinho, quem que é a vilã, quem que é a piranha dessa história. É o Justin Baldoni? É a Blake? Agora veio uma nova cartada aí dizendo que talvez a gente pudesse até dar uma aliviada pra esses dois, parar de tocar tanto no nome dos dois e falar mais sobre o verdadeiro puppet master dessa história, a pessoa que realmente tentou aniquilar a carreira de uma pessoa ilibada como Justin Baldoni, às custas, sem saber, da carreira e vida pessoal da sua esposa e mãe de seus 4 filhos, Ryan Reynolds. Sim, gente, veio agora uma nova reportagem nessa última semana aí, desse caso que tá todo mundo na internet só falando disso, é o novo caso Diddy. Não é tão pesado, tá, gente? Não são crimes tão pesados, até mesmo se a gente for dizer tudo que a Blake fez, não se compara ainda ao que o Diddy fez, mas tá sendo tão comentado quanto. É só isso que a gente quis dizer. E agora tá todo mundo falando disso, e aí veio a Candace Owens, que é uma repórter, ela é meio controversa lá nos Estados Unidos, mas eu acho que ninguém nega, pelo menos, o fato que ela faz as diligências dela pra chegar ali no cerne de uma questão e de uma forma convincente e com checagem de fatos. Ela veio com uma exclusiva dizendo que tem pessoas de dentro do set de É Assim Que Acaba, dizendo que o culpado por toda essa confusão, ou seja, quem começou a plantar discórdia entre Blake e Justin, quem realmente fez a Blake acabar mentindo coisas e forçando ela a ir mais a fundo do que ela verdadeiramente queria nesse processo, porque eu acho que a Blake não queria tão fundo assim, foi o Ryan Reynolds. Ele tem um histórico extremamente problemático de roubar filmes de diretores cujos direitos autorais eram deles. Ele tem um histórico problemático com as suas esposas, ou seja, de ser um homem controlador, abusivo. Será que a gente tá olhando pro Ryle da vida real? Ryle é o personagem interpretado pelo Justin Baldoni, que é o vilão do filme e do livro É Assim Que Acaba. Um homem extremamente abusivo que chega nas vias de fato de agredir a sua companheira, interpretada pela Blake Lively, e agora a gente tá se perguntando se essa pessoa não poderia muito bem ser o Ryan Reynolds. A gente vai contar o que a internet tá falando, as exclusivas que foram soltadas nessa semana. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa, galera. Eu acho que já deve ser o 10º vídeo que a gente faz dessa treta, porque ela não acaba. Então, assim, vai na playlist, assiste todos os outros vídeos, se esse é o primeiro vídeo que você tá encontrando desse assunto aqui no canal, pra você ficar por dentro de cada um dos momentos dessa história, porque, gente, sério, alguém espirrou, alguém cuspiu, alguém gritou, a gente tá aqui pra cobrir cada passo, tá? Então vai lá pra você entender, mas resumindo, basicamente, o que tem acontecido nos últimos meses é o seguinte: saiu o filme É Assim Que Acaba, baseado no livro da Colleen Hoover, que é protagonizado pelo Justin Baldoni, protagonizado e dirigido pelo Justin Baldoni e também protagonizado pela Blake Lively. Quando começou ali a divulgação do filme, todo mundo já começava a perceber que a situação tava um pouco esquisita, porque o elenco fazia um tipo de promoção junto com a Blake e a Colleen Hoover, e o Justin Baldoni fazia outro tipo de promoção completamente diferente. Todo mundo já começou a criar coisas em suas cabeças, tipo teorias do que poderia estar acontecendo, até que todo mundo viu que a diferença de promoção era bem clara. Enquanto a Blake e o resto do elenco, até acoplados de Hugh Jackman e Ryan Reynolds, que estavam ali promovendo, né, paralelamente Deadpool e Wolverine, eles estavam fazendo uma promoção mais leve, coisas do tipo, enquanto o Justin Baldoni, que é o chefe de todo mundo, porque é muito importante a gente lembrar que ele não era só o diretor e o protagonista, o produtor, ele também é dono da Wayfarer Studios, que foi a empresa que comprou os direitos do filme, ele era chefe de toda essa galera, tava fazendo uma promoção completamente diferente, focando mais no assunto principal do livro, que era a violência doméstica. Então ficou uma coisa meio tipo assim, sei lá, por que o boss de todo mundo tá sendo excluído pelo elenco, fazendo uma coisa que é um pouco mais sóbria, um pouco mais séria, que reflete um pouco mais o conteúdo do livro e do filme, versus essa promoção que é quase que um Barbenheimer 2.0 de It Ends With Us e Deadpool. Ninguém tava entendendo. E tudo na internet começa assim, gente, com uma grande teoria da conspiração. Mas será que eles prendem as liberdades pessoais da Britney Spears? Prendiam. Meu Deus, o Diddy é bem maluquinho, né? Será que ele matou o Pac? Tudo na internet começa com uma grande piada, uma grande teoria da conspiração. Primeiro começou com uma grande... Gente, será que tá tendo um problema no set? Porque parece que o elenco e o Justin Baldoni não estão ali em sintonia. E olha só no que deu, gente. Todas as nossas teorias da conspiração de um ano atrás, na verdade, eram até piores do que a gente podia imaginar. Exatamente. A gente nem imaginava a profundidade que chegava. Que agora a gente tá vendo, assim, processos e mais processos. Um processando o outro, em 400 milhões de dólares. O que não é um processo em pequeno, não. Não, se for olhar tudo, 400 milhões de dólares só do processo do Ryan Reynolds
com a Blake Lively, né? Tipo, que o Justin tá movendo. Porque ele também tá movendo um de 250 milhões de dólares contra o The New York Times. E se você for pesquisar um pouco mais além de vídeos no YouTube, você realmente parar pra ler, né, as publicações que estão falando sobre esse caso, a gente não entende muito bem como que isso chegou nessa confusão toda. Porque, assim, tudo começou, obviamente, nesses últimos 2 meses a ficar cada vez mais grosso esse caldo por causa do artigo do The New York Times expondo aí possíveis comportamentos predatoriais do Justin Baldoni e da sua equipe da Wayfair Studios com a Blake Lively e o resto do elenco. E não dá pra gente saber como que eles chegaram a pegar realmente, de fato, essas mensagens que comprometiam, aparentemente, tanto a equipe da Wayfair. Porque as publicistas do Justin Baldoni falaram, ó, estão falando aí que conseguiram essas mensagens através de um mandato judicial, mas a gente não recebeu mandato nenhum. Eu nunca dei esses dados, eu nunca dei essas mensagens pra nenhuma autoridade. Cara, se eles usassem Surfshark, eles não iriam ter passado por esse problema, gente. Surfshark é um VPN maravilhoso que te permite assistir conteúdos de diversos lugares do mundo, mesmo que eles estejam bloqueados na sua localidade. Você só tem que trocar o seu endereço de IP e pronto, a internet é um canvas em aberto pra você explorar. Não tem nada pior do que você querer acessar um conteúdo que não tá disponível na sua localidade. E agora, com o Surfshark, você não tem mais esse problema. Outra coisa muito interessante que quem acompanha a gente nas redes sociais, por isso que tem que seguir a gente, sabe que a gente passou, por exemplo, o nosso ano novo lá na Argentina. E quem ajudou a gente em tudo isso foi a Surfshark, porque quando você muda o endereço do seu IP, você consegue acessar ofertas de diversos lugares do mundo, como se você estivesse em outra localidade. Então você consegue acessar as melhores ofertas. Tanto o hotel que a gente ficou, quanto a passagem que a gente comprou através do VPN Surfshark, que nos auxiliou a encontrar os melhores preços em diversos sites do mundo. Então foi maravilhoso. Sim, enquanto o Surfshark facilita a sua vida, faz você pagar menos por várias coisas, você também tem proteção dos seus dados. O Surfshark garante que enquanto você está fazendo suas pesquisas e se divertindo e sendo feliz, os seus dados não vão ser roubados de você e você não vai ter que passar por uma dor de cabeça, porque eles te protegem de malwares e vírus que podem entrar no seu computador. Então você consegue acessar ofertas do mundo todo, consegue acessar plataformas do mundo todo tipo de conteúdo. É assim que a gente consegue também assistir as coisas de outros países que não estão disponíveis pra gente trazer os melhores conteúdos pra vocês em primeira mão. E o Surfshark, gente, é um parceiro antigaço aqui do canal, porque a gente ama não só colaborar com eles, como também usar o Surfshark na nossa vida real. E eles prepararam uma oferta mais do que especial pra vocês, que consta nesse link aqui embaixo. Sim, gente, é só vocês clicarem nesse link que vocês já vão ser redirecionados pro site do Surfshark e vocês vão ter, gente, 4 meses grátis adicionais pra poder usar o Surfshark e ser feliz. E é sempre importante a gente lembrar que o Surfshark tem um método de trabalho que é assim, se você usou o Surfshark 30 dias e você não gostou, eles devolvem o seu dinheiro. Mas a gente duvida que você não vai gostar. Nunca aconteceu uma vez sequer com ninguém que a gente indicou esse produto e não vai acontecer com você. Exato. Se vocês utilizarem, conta pra gente e bora pro vídeo. Mas enfim, independentemente de como eles conseguiram aquelas mensagens, à medida que o caldo ia entornando, a gente ia percebendo que a situação era bem mais complicada e que tinha mais pessoas envolvidas, inclusive o Ryan Reynolds, que a gente não imaginava que estava tão envolvido assim nessa história. Com o processo do Justin Baldoni, principalmente, a gente ficou sabendo de diversos momentos em que supostamente o Ryan Reynolds teria feito uma reunião em sua casa pra poder falar com a produção, inclusive com o Justin Baldoni, até pra brigar com ele quando ele falou a questão lá do peso, quando ele perguntou o peso da Blake Lively para o seu personal trainer, quando também fez outra reunião pra poder falar com a equipe e um produtor chegou e falou que nunca viu em 40 anos de profissão uma pessoa ser tão grossa assim num ambiente profissional. É muito louco, porque a princípio era assim, ele é o marido da Blake, então óbvio que ele vai estar semi-envolvido, mas ninguém imaginava que era literalmente assim, no processo movido pelo Justin Baldoni, existem cenas e cenas descrevendo que o Ryan Reynolds não só estava presente nessas reuniões, como ele era o cabeça que promovia essas reuniões em sua casa, sendo que ele nem era parte do elenco, nem parte do time de produção, nem parte de nada por trás do filme. Estava lá como líder para coagir a equipe da Wayfair para fazerem as vontades do casal Blake e Ryan. Então isso tudo foi uma coisa que deixou todo mundo assim, gente, por que o Ryan Reynolds tá tão envolvido nessa história, para além de ser só esposo da Blake, entendeu? Mas quando a gente vai olhar o histórico do Ryan Reynolds, a gente já vê que essa situação e esse comportamento mais controlador dele era algo que já existia desde o início da sua carreira. Vamos voltar um pouquinho aqui só pro relacionamento dele, pro casamento dele com a Scarlett Johansson. Sim, gente, eles já foram casados. O Deadpool e a Viúva Negra já
já foram casados em algum momento da vida. O casamento deles acabou em 2010. Todo mundo suspeita, né, que a Blake Lively tem alguma coisa a ver com essa separação. Tenha sido o pivô, né? Tenha sido o pivô, porque foi mais ou menos naquela época ali onde o Ryan e a Blake estavam filmando Lanterna Verde e eles são co-estrelas. Mas enfim, depois de algum tempo, a Scarlett falou um pouco sobre isso, sobre a separação, e ela sempre falou muito bem do Ryan, ela nunca falou nada, tipo assim... porque eles não expunham muito o relacionamento deles, hoje sabendo como o Ryan Reynolds é, porque assim, o Ryan Reynolds sempre foi atrás da It Girl do momento, tá? Tipo assim, pra quem entende um pouco do histórico dele, ele namorou muitos anos a Alanis Morissette, que pra quem não sabe, é tipo assim, uma das canadenses mais bem-sucedidas da história, e ele é canadense. Então ele queria, acho que... Eu tô falando que ele é um cara interesseiro nesse lugar porque eu não o conheço, mas vendo de fora o histórico, dá pra ver que ele também almejava ele estar sempre com uma mulher que fosse bastante importante. Aí depois ele foi ficar com a Scarlett Johansson, na época que a Scarlett Johansson, gente, tava tipo no auge da carreira dela. Ela tava fazendo tipo um blockbuster num dia, uma comédia romântica no outro, e trabalhando com a Sofia Coppola no outro dia. Ela realmente era tipo assim, a menina mais cotada dos anos 2000 naquela época. Mas ao mesmo tempo tem muitos insiders que dizem que ele tolia essas mulheres, enquanto a Alanis Morissette, tipo, ele, lógico, né, se beneficiava dela ser muito famosa, ele ao mesmo tempo, tipo assim, desencorajava ela de pegar alguns projetos, o mesmo com a Scarlett Johansson, só que eu acho que elas, por serem mulheres um pouco mais privadas em suas vidas pessoais, ele nunca conseguiu trazer pro holofote a relação da mesma forma que ele trouxe pra Blake. E a Scarlett já chegou a dizer alguma vez também que quando você namora um outro ator também é um pouco complicado, porque a situação pode ficar competitiva. Então a gente já pode ver aqui que o Ryan Reynolds, ele tem isso. Ele é uma pessoa controladora e é uma pessoa competitiva, principalmente com a carreira dele. Ele ainda não tinha encontrado aquele projeto, aquele filme que ia levar ele assim... Pra outro nível. Pra outro nível como ser levado ator. a sério. Ser levado a sério em Hollywood, que ele era extremamente competitivo. Até que ele entra em contato com o Deadpool. Ele começou, na verdade, a atuar na franquia quando ainda fazia parte do filme X-Men Origins, né? Que, tipo assim, conta a história de origem do Wolverine e tudo mais. Foi um fiasco, todo mundo odiou. Tipo, em termos de crítica, o personagem foi super mal aceito. Só que o problema nunca foi, tipo, a atuação dele, assim. Eu acho que ele até se identificou com o papel, interpretou bem, só que o script era ruim. Só que todo mundo sabe quem é mais, assim, galera do quadrinho e tudo mais, sabe que o Deadpool tem essa coisa desse humor ácido e tudo mais, que combina com, pelo menos, a persona pública do Ryan Reynolds, que de ser mãe pastelão e tal. Então ele tinha essa visão pra esse projeto, que, tipo, se vocês acreditarem no projeto como ele deveria ser realmente, que é o Deadpool sem papas na língua, que é ele sendo, tipo assim, realmente, assim, ousado, e a gente conseguir trazer, talvez, a classificação do filme pra um lugar, assim, mais adulto, acho que a gente consegue fazer um bom projeto. Um ator querer coproduzir um projeto, ou estar apaixonado pelo material fonte, a ponto de querer trazer aquilo pra uma maior audiência, não é novo em Hollywood. O problema é que quando a gente vai olhar a história de como que o Deadpool se tornou realmente meio que uma cocriação do Ryan Reynolds, a ponto de, em Hollywood, você não conseguir nem separar a imagem de um do outro, você vê que, tipo assim, muito do que a Blake fez com o Justin Baldoni em It Ends With Us foi o que o Ryan Reynolds fez com o diretor e produtor original do projeto de Deadpool. O nome desse produtor é Tim Miller. E quando eles vieram ali pra uma sequência de Deadpool 2, foi ali que tudo começou a dar errado e o Ryan queria que o projeto tivesse a cara dele, o rosto dele. E começou a ter muita briga entre o Tim Miller e o Ryan Reynolds no set, que eles tinham visões criativas muito diferentes. E eles começaram a ter esse atrito, esse conflito de ideias que não tava deixando o projeto ir pra frente. Então o que aconteceu? O Tim Miller saiu do projeto. Ryan's the face of the franchise, and he was the most important component of that by far. So if he decides he wants to control it, then he's going to control it. Que já mostra uma soberba e uma arrogância, né? Porque você se vê num lugar onde você acha e você tem certeza que você sabe mais do que o idealizador do projeto. No caso do Tim Miller se afastar, era um pouco mais fácil porque ele era só, tipo, ali um produtor ou um diretor. No caso do Justin Baldoni, gente, era mais complicado porque o Justin Baldoni... Quando a gente fala que o Justin Baldoni era tudo no projeto, é porque ele era tudo mesmo, gente. Tipo assim, não tinha ali dentro do set alguém mais importante do que o Justin Baldoni. Não tinha. Mesmo que fique parecendo que não, mas era. Tipo, tanto que você podia ver que era a Sony sempre perguntando pra Wayfair. Uai, o Ryan Reynolds fez parte do projeto e não foi acreditado? Vocês poderiam, por favor? A Sony veio como um distribuidor pra colocar mais dinheiro no projeto e alavancar a distribuição pra mais pessoas, mas o projeto sempre foi da Wayfair, entendeu? Só que chutar em Tim Miller era um pouco mais fácil. Vocês entendem que é tipo assim, quando o filme é dirigido é um pouco mais tranquilo. É que é tranquilo, né? Ainda requer você ser uma pessoa muito ruim, ardilosa, muito controladora, muito maquiavélica. Mas o processo é mais fácil, eu acho. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, eles não contavam com tanto que o Justin Baldoni realmente tava atrelado ao projeto, né? Mas aquela coisa, como o
Ryan Reynolds passou literalmente de chacota, gente, ele fazia filmes como Van Wilder. Ele fazia filme, tipo, Apenas Amigos, onde ele usava um fat suit pra aparecer em um filme de sessão da tarde. E se tornou um bilionário. Ele também, tipo, assim como um Justin Baldoni da vida, começou ali fazendo projetos menores e hoje tem sua própria produtora e tal. Só que, obviamente, a gente não dá pra comparar o nível de dinheiro que o Ryan Reynolds já fez com o do Justin Baldoni. Por isso que ele é quase bilionário. Ele é um dos homens mais influentes de Hollywood. E ainda trouxe muito do seu relacionamento. Finalmente, eu acho que, né, chegou, pediu música no Fantástico, depois de tentar com a Alanis Morissette não consegui, depois de tentar com a Scarlett Johansson não consegui, ele finalmente conseguiu ali, com uma moça de 23 anos ali, que era o protótipo da loura perfeita em Hollywood, Blake Lively, trazer o casal It Couple à vida. Ele queria muito. Gente, essa coisa deles serem queridos, eu não tô falando que eles casaram, fizeram filhos com esse negócio, não é isso. Eu não acredito que ninguém é tão maquiavélico assim. Mas as pessoas, elas, principalmente quando você dá poder a elas vão se deturpando. Quanto mais poder você dá pra uma pessoa, mais ela pode se revelar uma pessoa desprezível. Então, dá pra ver que ele trouxe muito desse poderio pra criar realmente uma marca em volta dele, da Blake. E eu acho que com o poder que ele adquiriu e com, né, você quer conhecer uma pessoa de verdade, dá poder e dinheiro pra ela. Eu acho que ele percebeu assim que, cara, eu já fiz isso uma vez, eu consigo fazer isso de novo. Eu já empurrei ali um tonto que não sabia direito desse projeto uma vez, eu posso conseguir isso com a minha esposa. Ele tá enchendo a porra do saco, ele tá chamando ela de gorda, sei lá, que foi a narrativa que ela passou pra ele que ele comprou. Vamos fazer isso de novo com esse cara, ele é um nada. E aí que tá toda a situação, porque, tipo assim, quando a gente volta ainda e olha mais a fundo os problemas e as rivalidades do Ryan Reynolds em Deadpool, a gente vê que, tipo assim, ele não tinha só rivalidade com o Tim Miller, que era o diretor, mas também com outro Miller, o TJ Miller, que era a sua estrela, era o coadjuvante ali do Deadpool, um amigo do Deadpool no filme, e ele já veio dizer, ele já veio a público alguns anos atrás pra dizer que ele não voltaria a trabalhar com o Ryan Reynolds, porque a experiência foi péssima, e principalmente depois do estouro de Deadpool, as coisas começaram a ficar bem diferentes na relação dos dois. I love him as a comedian, but I think after he got super, super famous from the first Deadpool, then things kind of changed. He had a really weird moment on Deadpool where he said, let's do one more take. And everyone was like, okay. And I was like, yeah, I'm fine. And then as the character, he was like horrifically mean to me, but to me. Cathartic. As if I'm Weasel. So he was like, you know what's great about you, Weasel? You're not the star. But you just, you do just enough exposition that it's funny and then we can leave and get back to the real movie. Então, assim, a gente já vê que, mais uma vez, a gente vê o lado controlador e soberbo do Ryan Reynolds entrando em ação aqui. E com múltiplas testemunhas que já trabalharam com eles e tudo mais. E isso se aplica a Blake Lively também, que agora que tá saindo gente o tempo todo pra falar de como é que ela era no set, eu acho que é por isso que eles deram tão bem, eles estão juntos há tanto tempo. Com 4 filhos, né, gente? Porque, por exemplo, veio agora uma menina que foi uma extra em Gossip Girl e que também namorava um dos caras que trabalhava ali no buffet, né, no catering, que é o que eles chamam lá nos Estados Unidos, do elenco e tudo mais, já demonstrou também a sua indignação com a Blake Lively e contou seus próprios relatos de como ela era extremamente difícil e absurdamente complicada no set de Gossip Girl. I have met Blake Lively. I worked with her on Gossip Girl. And I worked on the show Gossip Girl on and off over the 6 seasons. And I'm gonna attest that Blake Lively is horrendous. Like, I'm sorry to burst your bubble, she's horrendous. Now, it's, like, not really her fault because, like, she was a Nepo baby and, like, when she was 19, the entire world just started blowing smoke up her ass, telling her she was, like, the greatest thing since sliced mortadella. It's really hard to keep your head when that is what happens to you in life, but still, she would, like, burp and fart, like, in the middle of set, like, just do it, like, when they were setting up a scene and act like we were all so lucky to be smelling her farts. She was just very, like, unpleasant to work with. I don't know how else to say it. Like, one time we were in a big scene with, like, a lot of background people, a lot of extras, and she wouldn't even, like, speak to the people because that's beneath her. So she would just yell at the art director and be like, you have to tell them to be quiet. Tell them to be quiet. You have to tell them to be quiet. But it's a big room and there's a lot of people and we can all hear you. And, like, at the time, I was dating someone, and there were times where she would just, like, hug on him and love on him, like, in front of me. And, like, even when she, like, tried to be nice, that's what it was. She was trying so hard to be nice. Like, one time, you know, she couldn't find her sides, so I gave them to her. And she's like, thank you so much. Like, she really had to force herself to be, like, nice to me because I was, you know, just like a normal person. So is she lying? Did it happen? Is she making this up? You want my opinion?
I think she thinks she has a right to do and say whatever the hell she wants. So how dare all of we, make a fuss that she probably made this entire thing up. Maybe she got the hots with Baldoni. Maybe, she couldn't handle that interviews were coming out from the past and people didn't like her. She's like, oh my God, what's happening to me? Make it stop. So, she throws, 1, 2, 3, 5 people under the bus. This guy has a family. He has kids. It's kind of gross. And she makes up this entire story about how, these benign interactions were harassment. And then when the DiCaprio thing was going down back in the day, let me just tell you. So she had gone to Australia to be with him because he was doing The Great Gatsby. She actually wanted to play Daisy in The Great Gatsby, but come on now. That had to go to a real actress like Harry Mulligan. Then she had to come back to do the show. And she was very upset about it when she got back. She was very I can't believe I have to come back and do this horrible, stupid TV show that made me famous that I owe my entire career to. But then Ryan Reynolds started coming around and he was a pup. I have never seen a man we all deserve a man like that at the time, to bow down in front of you. That was nice. That was cute to see. But, that's just the kind of person she is. She is used to being adored. And when she's not, shit gets real. And Baldoni found out how real it gets. Então a gente tem aqui um casal que tem relatos horríveis sobre eles, né? Como é que eles são horríveis em set. E eles combinam juntos e parece que o Ryan tentou ajudar a Blake nesse lugar, fazendo a mesma coisa que ele fez com o Deadpool. E agora a Candace Owens, que é essa repórter, né? Que a Nath falou que é até um pouco controversa, mas a galera leva ela muito a sério nessas questões de credibilidade. Ela veio fazer um exposed do Ryan Reynolds nos seus stories nesse final de semana. Ela postou muita coisa, uma sequência de stories falando que ela entrou em contato com uma fonte que supostamente trabalhou no set de É Assim Que Acaba e disse que tá todo mundo macetando a Blake aí, mas que na verdade o principal vilão de toda essa história era o Ryan Reynolds e que depois de um certo tempo ele ficava indo no set, ele tava sempre lá e sempre ele tava por trás ali de tudo em todo momento, que inclusive ele chegou a pegar um momento de discussão da Blake com o Ryan no trailer e que foi a partir dali que o Ryan começou a aparecer mais vezes e querer controlar ainda mais o set. É porque algumas coisas não fecham, gente. Se a gente tá falando de uma pessoa que é um predador sexual, que foi isso que eles alegaram na primeira queixa aberta contra o Justin Baldoni e a galera da Wayfair, como é que você vai levar seus filhos pra esse set sempre? Como é que você vai ficar fazendo piada? Porque o Nice Pool foi, obviamente, assim, supostamente, né? Até a galera do Justin Baldoni tá movendo isso no processo. Inspirado no Justin Baldoni e toda a sua figura pública, né? De ser um cara que tem mais valores feministas e tem podcast sobre isso e tudo mais. Como é que você vai fazer piada sobre um predador sexual da sua esposa? A conta não fecha. Não fecha. A conta não fecha, igual a gente falou. Isso ainda vai a júri, não quer dizer que o Justin Baldoni não possa ter cometido falhas, erros. Se hoje eu tenho certeza, se a gente pudesse sentar com ele, ele ia repensar algumas coisas, com certeza. Todo mundo repensaria, porque em toda história você poderia ver, cara, mesmo que eu seja uma vítima, talvez eu teria feito isso diferente. E tá tudo bem. O negócio todo é que a forma como eles lidaram com isso a princípio, brincando, não deveria refletir a seriedade do que foi aberto contra a Wayfair. Porque ali a galera ficou focando muito nessa coisa, Destruir a carreira da Blake com uma campanha de difamação. cara, a gente tá falando de homens que, supostamente assediaram sexualmente. Isso é muito mais grave de qualquer outra coisa que ambos os lados podem estar se atacando por fazer. A gente tá falando de pessoas que supostamente foram predadores sexuais com múltiplas mulheres no elenco. Aí você tá fazendo piada com isso. Aí foi aí que a galera começou a falar, tá, tudo bem, o Ryan Reynolds e a Blake Lively, vamos supor que eles tenham razão nisso, mas isso não muda o fato de que ela escolheu falar sobre bebida alcoólica e produto de cabelo ao invés de falar sobre violência contra a mulher. Eles escolheram transformar a promoção desse filme num grande mousse de comédia romântica, sendo que era um filme tão grave, deixando até a galera do elenco às vezes desconfortável em promoções. Isso não muda, você tá entendendo? Múltiplas coisas podem ser verdade numa coisa só, e a galera começou a perceber que, gente, o comportamento predatorial do Ryan Reynolds não dá pra gente entender de fato o que motivou. Foi um suposto ciúme, porque a Blake tem um histórico de se envolver com co-estrelas, ou de se apaixonar por elas. Tem aí essa teoria, é uma grande teoria, inclusive, que é falado aqui que a Blake, na verdade, desenvolveu um tipo de sentimento pelo Justin Baldoni que o Ryan Reynolds não teria gostado disso. E como ele sabe que ela já namorou o Penn Badgley, depois já teve rumores que ela namorou também o Ben Affleck em The Town, depois ela começou a namorar com ele no set de Lanterna Verde. Será que agora ela começou a pegar sentimentos também por esse homem?
E a Candace fala nos stories dela que o Ryan é um cara extremamente inseguro e que todas essas coisas que ele fez ao longo da vida, com o TJ Miller e com agora nessa situação toda, seria um reflexo das inseguranças próprias que ele tem. Até mesmo a Scarlett Johansson, de forma muito política, porque ela nunca falou de forma aberta, mas ela já deu a entender em diversas entrevistas de que namorar uma pessoa que é do mesmo nicho ali da atuação não é bom, que rola muita competição, que às vezes você tem que ficar pisando em ovos pra não deixar a pessoa mal, entendeu? Então, assim, quantas vezes que a gente já viu ela subindo em palcos de premiações, aceitando prêmios, e ele lá na plateia, sendo que ele queria acontecer e ser tão grande quanto ela. Então existe tudo nessa história, são especulações, até porque não tem nada comprovado ainda, não foi ao tribunal. A gente fica só, tipo, dando nossa opinião como tribunal na internet. Exato. Mas o que a gente pode começar a especular, já que tem tanta coisa saindo, é que, tipo assim, alguma coisa aconteceu e a maior teoria em volta é isso, é que, tipo assim, o Ryan Reynolds tenha descoberto uma possível ligação entre a Blake e o Justin, não gostado, e foi a partir daí que ele pegou toda a rédea e falou assim, agora não vai ter nem mais uma semana que eu não apareça nesse set, eu vou falar pra ela fazer isso. Tem muita gente também que acredita que talvez ela tivesse com sentimentos com ele. Pra negar pro Ryan, acabou inventando uma história de que ele que tava perseguindo ela, no caso do Justin, ele que tava dando em cima dela, ele que tava deixando ela constrangida, e o Ryan Reynolds comprou esse barulho, e aí agora a Blake Lively foi fundo demais numa mentira, não pode voltar atrás, e teve que aceitar, não, vou processar ele sim. Mesmo sabendo que isso não ia dar bom pra ela por causa das imensas provas que o Justin tem. E isso acaba tendo ligação com a fonte também que falou com a Candace Owens, que foi exatamente o fato de que o Justin foi demitido da agência de talentos WME e pelo visto foi por causa do Ryan Reynolds. E assim que saiu a primeira queixa da Blake lá atrás, a agência de talentos do Justin, que também é da Blake, que também é do Ryan, que também é da Taylor Swift, eu acho. Também é a Taylor Swift, tipo assim, largou a mão do Justin Baldoni, foi demitido. Assim que saiu o artigo do The New York Times, a WME soltou a mão do Justin Baldoni no dia seguinte e depois vieram fontes dizer que como ele não tem tanta atração e tanto dinheiro assim quanto Blake Lively, quanto Ryan Reynolds, até mesmo Taylor Swift, que é amiga do casal, eles cortaram ali o Justin Baldoni, que era o elo mais fraco, né? Inclusive que o próprio Ryan Reynolds teria forçado, dado ali uma forçadinha na WM. Ou ele ou a gente. Aí a cara olha assim, gente, esse homem chegou agora no mainstream, vocês geram 1 bilhão de receita, foda-se esse homem. Deu aquela forçadinha rotulando ele como um abusador e falou, olha, é isso aí, você tem que demitir esse cara. E quando a gente tá falando de uma acusação tão séria assim, gente, é óbvio que ele vai colher muitas coisas. Tipo assim, uma das hosts, né, do Man Enough, que era o podcast com o Jamie Heath e com o Justin Baldoni, ela pediu demissão na mesma semana, porque assim, a gente tem que entender como é que predadores sexuais, eles são em Hollywood também, igual, por exemplo, a gente viu agora toda essa coisa da Nickelodeon ano passado, com o Dan Schneider e a galera. Na mesma emissora tinham pessoas com relatos ótimos sobre o Dan Schneider e relatos de pesadelo, porque eles funcionam assim. Eles vão, tipo assim, primeiro, sei lá, tem eu e a Isa trabalhando no mesmo lugar, aí às vezes um predador sexual vai me atingir, mas vai ser um príncipe com a Isa, pra depois a Isa falar, gente, Nath, mas comigo ele foi ótimo. E essas coisas acontecem, então, tipo, eu até entendo a mulher ter soltado a mão ali do podcast, uma das apresentadoras do Man Enough, porque às vezes ela tinha uma relação boa com o Jamie Heath e com o Justin Baldoni, mas era um pouco mais superficial, um pouco mais de trabalho, e nessa indústria, quando a gente escuta esse tipo de acusação, a gente não pode botar a mão no fogo, porque o Jeffrey Epstein, em determinado momento em Hollywood, era muito querido por muita gente. O Harvey Weinstein também. O Diddy também. Então, eu até entendo. Só que isso não prova também que ele era um predador sexual, no caso do Justin Baldoni e o Jamie Heath. Vocês entendem? Só que isso eu falo, as pessoas soltarem a mão deles muito rápido também não prova que eles eram ruins. Só prova que, obviamente, como não tem como botar a mão no fogo por ninguém, e essas coisas têm muita reincidência em Hollywood, as pessoas têm que se proteger de alguma forma. Exato. Então, assim, aqui a gente já consegue ver todo um circo acontecendo e que, pelo visto, segundo várias fontes e pessoas analisando essa situação, quem tá controlando ali os bonequinhos de marionete é o Ryan Reynolds. E faz muito sentido. Igual eu falei, isso não tira a culpa da Blake de absolutamente nada. Isso não tira o fato de que se é isso tudo que tá acontecendo mesmo, movido pelo Justin Baldoni com diversas provas, o que ela fez foi muito errado. A indústria de Hollywood se voltar contra ela, pelo menos nessa parte da galera que produz filmes, igual ela levou e lacrado no Globo de Ouro, faz muito sentido, porque é pisar nos calos de muita gente que luta pra sobreviver numa indústria que é tão ruim, com tanta gente que faz tanto trabalho bom, mas faz sentido também o Ryan Reynolds ter incutido isso, porque ela até fala pro Justin Baldoni e algumas mensagens trocadas que ele depois expôs, que ela sempre foi vista como uma menina que tinha que falar só sim senhora no set, sendo que ela era uma pessoa muito mais criativa do que eles permitiam ela ser e tal. Então ela já tinha passado por outros sets antes, onde ela era protagonista, porque é só isso que ela faz, ela atua pouco, mas ela só pega a própria. E ela sempre tem que acatar tudo que o chefe faz, que agora que ela viu uma pessoa que era tão colaborativa com ela se empoderou pra conseguir expressar pela primeira vez em 20 anos
todas as suas frustrações e vontades, né, ali pra melhorar o filme, pra deixar o filme melhor ainda do que foi. Principalmente porque o marido dela tava ali empoderando muito ela pra ela falar, porque ela se sentia confortável de dizer as coisas pra Justin Baldoni. Então dá pra ver que tinha uma pessoa ali empoderando ela. Por que ela não fez isso antes? Exatamente. Você tá entendendo? Ela pegou o protagonista várias vezes antes. Por que só agora que chegou ao momento dela fazer todo esse circo aí em torno do filme? É porque o Ryan Reynolds realmente botou mais caraminhola na cabeça dela e ainda provavelmente teve essa coisa do ciúme. Vai saber a versão que chegou no ouvido do Ryan, porque eu não acho que a Blake Lively queria estar agora passando por isso, desse tanto de artigo saindo, desse tanto de coisa, você tá entendendo? A carreira dela acabou. Acabou. Infelizmente é isso aí, que ela vai ter que lidar com isso, eu acho. Pelo menos mais uns anos. Pelo menos essa vai ser a mais nova uns narrativa. anos. Mesmo que as pessoas fiquem do lado dela, mesmo que ela tenha tido ali o apoio de pessoas na indústria, como as meninas do Jeans Viajante, até mesmo do elenco de It Ends With Us. A Colin Hoover já soltou a mão dela, apagou o Instagram, não quer lidar mais com isso. A gente até pode trazer um vídeo também sobre os podres da Colin Hoover, vocês querem? Pode trazer. Porque é uma pessoa também que é odiadíssima aí no circuito de leitura e livros. E, enfim, qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre tudo isso? Vai seguir a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo. Tchau.